vamos lá para Brasília agora. Henrique Carmo tem informações para a gente do Congresso Nacional, dando uma pausa nessa cobertura da tragédia lá no Rio Grande do Sul, mas já a gente volta a falar sobre isso. O plenário do Senado deve votar hoje o novo DPVAT e o tema é o segundo item da pauta da sessão, que começa às 14h. Deve sair mesmo hoje essa votação sobre o novo DPVAT, Henrique? O que você espera? Olívia, esse texto foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e poderia ter sido votado ontem mesmo, mas por conta das demandas da tragédia do Rio Grande do Sul, foi adiado para hoje. Então, como você disse, a partir das 14h, como segundo item da pauta, deve ser votado esse projeto de lei complementar que prevê a recriação do DPVAT, o seguro obrigatório que institui um pagamento anual aos motoristas, e esse dinheiro é voltado para o pagamento de indenizações de pessoas que se acidentam no país. O seguro obrigatório vai se chamar agora SPVAT. Ele foi criado, o antigo DPVAT foi criado em 1974, mas em 2021, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou com o DPVAT, esse pagamento obrigatório dos motoristas. O fundo remanescente do seguro obrigatório, que passou a ser gerido pela Caixa Econômica Federal, conseguiu fazer o pagamento de indenizações até novembro do ano passado. O interessante também desse projeto de lei complementar é que dentro dele contém o famoso jabuti. É aquela emenda ao projeto que não tem relação com o texto, mas que está ali para pegar o bonde da aprovação. Neste texto do projeto que prevê o novo DPVAT, está inserido uma emenda que aumenta em 15,7 bilhões de reais o limite de despesas do governo federal. O texto, que é o relator do texto no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, já deu parecer favorável para a aprovação da proposta. Muito obrigada, Henrique Carmo, pelas informações. Já você volta com mais notícias aí de Brasília pra gente. Vamos ouvir os nossos comentaristas. Amanda, chama a atenção, para além dessa questão da recriação do DPVAT, esse jabuti de 15 bilhões em recursos que serão liberados para o governo, né? Realmente é necessário que haja o avanço dessa pauta, tanto pelo DPVAT como também pela liberação do recurso? Vou pontuar algumas coisas aí, Lívia. Primeiro, essa votação começou ontem no CCJ do Senado, já passou na Câmara, começou ontem na CCJ do Senado e ligou o alarme do governo, porque foi aprovada por um placar estreito de 15-11 na Comissão de Constituição e Justiça. Ao invés de ir para o plenário logo ontem, foi adiado para hoje, porque até o líder do governo, Randolph Rodrigues, no Senado admitiu que estava em busca de mais votos. O governo precisa que esse projeto passe, e aí a votação de hoje será um termômetro importante para o governo Lula nesse sentido, por dois motivos. Primeiro, porque a recriação do DPVAT se insere naquele pacote de aumentar, majorar receitas do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, justamente para você conseguir cumprir a meta fiscal. O ajuste fiscal do governo não tem sido pelo lado do corte das despesas, como todos sabem, sim do aumento das receitas. A recriação do DPVAT se insere nesse escopo. E, por outro lado, tem esse jabuti que você apontou, que são os 15 bilhões de reais, permite que o governo gaste a mais esses 15 bilhões de reais. Qual é o trato, o acordo com os parlamentares? Olha, a gente aprova isso e recompõe uma parte daquelas emendas que foram vetadas pelo presidente Lula. Lembra? Ele tinha vetado pouco mais de 5 bilhões de emendas de comissão. O acordo do ministro Rui Costa da Casa Civil seria recompor 3,5 bilhões. Esses vetos devem ser apreciados numa sessão amanhã do Congresso Nacional, com Câmara e Senado juntos. E aí será um outro termômetro importante da articulação política do governo, porque tudo indica que vários vetos de Lula serão derrubados nessa sessão, inclusive esse que trata das emendas parlamentares. Mais um rombo aí na conta do governo. Então, vamos observar como se dará essa votação hoje. Pois é, o DPVAT é uma vergonha, porque ele vinha, sendo aplicado no Brasil já há décadas como um seguro obrigatório provido por um pool de seguradoras. Depois, durante o governo de Jair Bolsonaro, o pagamento do DPVAT foi suspenso, porque havia um excesso de caixa e, infelizmente, ele não foi extinto. Agora, o que o governo quer
é passar a responsabilidade do seguro obrigatório para a Caixa Econômica Federal. Não é nem para a seguradora da Caixa, é para a Caixa Econômica Federal, cheia de políticos indicados. Então, a gente vê que não tem seriedade no assunto. É de se perguntar por que não determinar que, pelo menos, o motorista seja obrigado a ter um seguro contra terceiros e que vá no mercado contratar esse seguro da seguradora que estiver disponível, oferecendo o menor preço, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas não, o governo quer estar ali, quer estar pondo a mão no dinheiro, no caixa, quer usar isso para poder fazer negociata. Então isso é uma vergonha, é inaceitável. E no meio dessa vergonha inaceitável, a gente vê 15 bilhões de reais colocados ali para o governo fechar as contas, porque esses 15 bilhões de reais eles não têm um destino que vá transformar, que vá melhorar o Brasil. É só para pagar a conta da ineficiência, do excesso de custos, desse governo, dessa estrutura governamental extremamente pesada e ineficiente. Então, isso aí é um exemplo do que o ambiente político brasileiro produz. Tudo a favor deles, nada a favor da população.